E ele não dá contrapartida depois. É. Porque toda relação saudável é relação de mão dupla. Quer um exemplo? Pode pegar mais água para mim, por favor? Por favor. Toda relação saudável é uma relação de mão dupla. Alguém já deve ter assistido eu tenho uma palestra lá no meu canal que eu falo sobre isso. O equilíbrio das relações. Uma relação que só um dá e o outro só recebe é uma relação doentia. Vamos pegar um exemplo. Você está trabalhando em empresa. Se você começa a faltar de serviço, não produz o tanto que você está recebendo, você está só recebendo e não está dando nada para a empresa, o que seu patrão vai fazer? Vai te mandar embora. Desequilibrou a relação, não é isso? Numa relação terapêutica é a mesma coisa. Se o dependente ele não precisa de tratamento, ele não é dependente. Então você tem que dar, você não quer se tratar não? Você tem uma semana, um mês, para você procurar um lugar para você ficar. Vocês viram lá nos Estados Unidos o casal que entrou na justiça para obrigar o filho de 30 anos a sair de casa? Os pais entraram na justiça para obrigar o filho a sair de casa, que não queria trabalhar, não queria estudar, não queria fazer nada, queria viver às custas dos pais. Engraçado, gente, que o amor exigente, você sabe quem que não concorda com o amor exigente? É a família. Quando eu comecei a falar do amor exigente lá na fazenda, eu perguntava para os seus parentes lá: vocês acham que sua família é obrigada a receber vocês todo dia, de madrugada, fedendo, vomitando, fazendo aquela barulhada toda? Vocês acham que são obrigados a aturar vocês desse jeito? Sabe o que eles respondem para mim? Não. Eles não são obrigados, não. E você sabe o que eles estão querendo? Eles estão querendo limites. Ele vai te testando, esperando você endurecer o jogo com ele. E você fica morrendo de medo. Ai, meu Deus, eu não tenho coragem de fazer isso com meu menino. Eu sempre desci o cacete nele. Aí a gente vai para o outro lado, né? Os lados extremos. Não resolvia nada. Não resolvia nada. Ligava o chuveiro, deixava ligado, escovava dente, deixava lá, sair e voltava. Eu pedi o sono. Estou sem sono até hoje. Então, percebeu? Por isso que não tem uma receita de bolo, porque vai depender do envolvimento emocional. Porque se não tivesse envolvimento emocional, era muito fácil resolver o problema. Você sabe qual que seria a receita de bolo? Você quer usar droga? Vai usar droga nos quintos dos infernos ou do céu. Aqui não, né? Agora, se você quer se tratar, você pode contar com sua mãe, com seu pai, com seu tio, sua avó, seu cachorro. Todo mundo está junto com você no tratamento. Foi o que eu fiz com meu irmão, eu e minha família fez com meu irmão há 28 anos atrás. Chegamos para Nivaldo e falamos com o Nivaldo: Nivaldo, está muito fácil resolver o seu problema. Você quer parar de beber? Nós estamos do seu lado. Se não quer, você vai perder sua esposa, seus 3 filhos, sua mãe, seu pai e seus irmãos. E nós paramos mesmo, paramos de comprar, fazer compra de supermercado para ele, paramos de fazer compra de sacolão, de açougue, as vasilhas de mantimento dele começou a cair, a conta de água, de luz começou a acumular. Ele não era dependente, não queria se tratar, bebendo de segunda a segunda. Alguém tinha que barrar isso. E quem tem que barrar isso? Somos nós. E para a gente fazer isso, o que a gente tem que fazer? Se tratar. Mas a gente fica assim, sabe, nós estamos muito delicados com os nossos filhos. Em vez da gente
Por exemplo, nós viemos da geração, nossos pais eram duros com a gente, não era? Só de olhar. Não é assim? E a gente tem raiva deles? Tem ódio deles? O meu nem podia olhar. Era assim, ó. Então você tem ódio deles? E todas as vezes que ele foi duro com a gente, nós merecemos. Merecemos ou não merecemos? Alguns até extrapolavam. Agora, nós hoje a gente chega assim: por favor, meu filho, você poderia colocar o seu prato de comida lá na pia? Olha que delicadeza! Nós não exercemos a nossa autoridade de pai, de mãe. A gente fica morrendo de medo deles. Por isso que a gente começa a pegar mentira para eles. Quer um exemplo clássico da mentira? Qual que é? Ô mãe, me dá 10 reais para eu tomar um açaí? Tem não, meu filho! E você está com dinheiro no bolso. Aí você vira para ele e fala assim: tem não. Como é que você tinha que falar? Eu não vou te dar 10 reais enquanto você não estiver se tratando. Poder falar não, né? É. Você sabe o que eles foram fazer lá na fazenda? Não foi só para parar de usar droga, não. Sabe o que os dependentes foram fazer lá na fazenda? Eles foram lá na fazenda aprender, escutar uma palavra que ele não aprendeu dentro de casa. O não. Lá na fazenda, ele escuta não desde a hora que ele levanta até na hora que ele levanta. Não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Porque ele só vai aprender a falar não para a droga se ele aprender a escutar o não. Vocês conseguem acompanhar meu raciocínio? Sim. É claro. Então nós fomos dizendo sim para ele, dizendo sim para ele, dizendo sim para ele a vida inteira. Então quando a gente fala um não, ele se frustra. Quando a vida fala um não, ele se frustra. Eu recebi uma entrevista de um especialista em educação, que ele está desenvolvendo a teoria que a adolescência hoje está indo até os 35 anos de idade. É. Um estudo que ele fez, um especialista em educação, de treinamento de recursos humanos, e ele desenvolveu a teoria, escreveu um livro que chama Cicatrizes, falando sobre isso, desse cuidado excessivo dos pais, dando tudo na mão dos filhos. E aí ele desenvolveu a teoria da geração floco de neve. Cláudio, eu vi num restaurante gaúcho, da praia. Certo. Uma frase de todo tamanho. Eu não esqueço essa frase. Se todo pai, toda mãe seguisse essa frase à risca, eles iam ser felizes, porque a frase era assim: faça seu filho chorar hoje, para você não chorar por ele amanhã. Porque muitos pais cedem muito, ajudam muito, pais até que na infância deles não tiveram que eles queriam ter, que os pais não eram mais rígidos, acaba dando para os filhos. É uma coisa interessante, gente. Nós cometemos um grande equívoco na educação dos nossos filhos. Nós cometemos um grande equívoco. A gente não dá limite, eles precisam de limite, Isso. a gente não consegue dar, porque vê se a gente tem um cansaço, tanto pedir, Isso. e você às vezes cede, porque você não quer ver seu filho chorando, então é o que acontece. Isso. A geração bloco de neve, flocos de neve. Flocos de neve é o seguinte: no primeiro raio solar ele derrete. Então esse especialista falando, ele trabalha com recrutamento de pessoas, ele falou que o maior problema hoje das corporações faz um processo seletivo, entrevista 50 pessoas,
faz todos os testes psicológicos, faz tudo, análise de currículos excelentes, fala 5 idiomas, tudo quanto é trem, custa selecionar um jovem de 25 anos. Aí ele começa a trabalhar, no primeiro mês de serviço, que ele fizer alguma coisa errada, e o supervisor deixa chamar a atenção, o floco derrete. Ele manda aquele chefe para aquele lugar e pede demissão do emprego e vai embora. Então, aquele investimento todo que a empresa fez para conseguir buscar no mercado uma pessoa preparada para ocupar aquele cargo, ele é preparado tecnicamente, mas emocionalmente ele é um menino. Emocionalmente ele não consegue resistir aos primeiros raios do sol. E você sabe, e é coisas básicas, né? Por exemplo, quando seu filho vai para a academia, você não pode levantar o peso para ele. Quem tem que levantar o peso para ele? É ele. Tem mãe, tem pai que se pudesse ir para a cadeira do dentista, para o filho, sentar na cadeira, trata do dente do meu filho aqui na minha boca, ele ia fazer. E a gente está tentando criar um mundo para o nosso filho, um mundo que não existe. Esse mundo que nós estamos tentando criar para o nosso filho, um mundo sem frustrações, um mundo sem perdas, um mundo sem dificuldade, esse mundo não existe. O livro chama Cicatrizes, porque esse profissional está desenvolvendo a teoria que são as cicatrizes da vida que faz a gente amadurecer, que faz a gente ter mais autoconfiança e ter mais autoestima, coisa que o dependente de droga perdeu. Você já percebeu como é que o dependente de drogas, ele é esse floco de neve? Você já percebeu na convivência? Você está convivendo com um meninão de 40 anos, um meninão de 30 anos que faz birra. Se não mandar o que está querendo, vai embora. Mas não vai embora mesmo. Você tem medo da rua? Não, eu estou falando dos que estão lá internados na fazenda. Eles escrevem isso para a família e fica, se não me der o telefone da minha ex-namorada, eu vou embora. Ele fica fazendo chantagem com a gente fica igual barata tonta aqui. Ai meu Deus, o que eu faço, Cláudio? Ai meu Deus, ele vai vir embora, Cláudio. Deixa o bonitão vir. Se estrepar aqui fora, depois ele volta para a fazenda. Agora você tem que estar preocupada, por que você ficou tão desesperada? Isso é sinal que você não está tratando direito da sua doença. Você não está levando o seu tratamento a sério. É por isso que você fica baqueado. É porque você ficou o tempo inteiro, os 9 meses, falando dele lá da fazenda. Ai, eu recebi a carta do meu filho. Ai, meu Deus, que maravilha. Mas e você? Mas voltamos à cocaína. Vocês não estão querendo falar de cocaína não, né? Estou de olho a vocês, viu? Porque, voltando à cocaína, então quando o dependente de droga está envolvido com cocaína, você tem que tomar alguns cuidados. Certo? Primeiro, a cocaína é um buraco sem fundo. Como é uma droga cara, seu patrimônio está em risco. Eu já vi fortunas, mas é fortunas em empurrá-lo. Você vai começar a conviver com uma pessoa manipuladora, mentirosa e tem traços de psicopatia. Isso. R$25. Depende de cada um. Cada pedido aqui, eu
Costuma um que está um no carro com 4, um cheira para os 4. Um no carro. Também depende. Depende de uma série de variáveis. Depende da qualidade da droga, depende do grau da dependência do sujeito, depende da resistência física, depende se ele está alimentado ou não, depende se ele misturou outras drogas ou não. Então é tanta variáveis que não dá para... tem pino pequeno, tem pino grande, né? Tem o... Aqui, ó, 25 aqui, 25 aqui. Não, ele morre. Mas assim, não tem dinheiro que chega para manter um dependente de cocaína e de crack. Certo? Então você começa a ver descontrole financeiro do dependente. Para ganhar 10 mil reais, 20 mil reais por mês. Ele vai ficar sempre com cheque especial, ele vai ficar sempre devendo, ele vai ficar sempre pedindo dinheiro emprestado. Dependente de maconha não faz isso. Certo? Porque além da maconha ser muito mais barata, não dá essa fissura que a cocaína dá. Mas dá dependência da mesma forma. Dá dependência. Não da mesma forma, mas dá dependência. Ele começa a ter dificuldade para dormir durante a noite. Fica igual um zumbi andando para casa fora. Não, na rua. Na rua e na casa, dentro de casa. Quando chega em casa, deita, levanta, vai para a cozinha, volta. Põe fogo. Ele fica igual um zumbi. Vai e volta um punhado de vezes na rua, né? Que é a famosa correria. Né? Não consegue alimentar, não consegue dormir e começa a emagrecer. Oi? Isso, muito líquido, começa a tomar muito líquido e alguns começam a abusar na bebida alcoólica, porque a bebida alcoólica vai ajudar ele a cheirar mais e a cocaína vai ajudar ele a beber mais. A questão que a maioria usa para isso, para aumentar a quantidade de bebida. Exato. Então quando ele está começando a baquear com o álcool, ele vai lá dar uma cheirada, aí levanta, vai poder curtir mais a festa. Quando ele começa a ficar com paranoia, e as paranoias de dependente de cocaína e de crack é muito doido, né? É porque eu me lembro uma vez com o internado da fazenda. Essa foi demais, a paranoia desse cara. Ele estava cheirando cocaína na varanda do apartamento onde ele morava. Aí chegou lá na varanda, estava cheirando cocaína. Quando ele olhou assim para frente, o prédio de frente do outro lado da rua, tinha uma mulher na varanda olhando para ele. Aí deu a paranoia que era a mulher da Polícia Federal que estava lá. Aí ele escondeu lá, cheirava, olhava lá, a mulher estava olhando para ele. Cheirava, olhava para o buraco da porta para ver se a mulher estava lá ainda, continuava lá. No outro dia que ele acordou, que ele chegou lá na varanda, a mulher da Polícia Federal continuava lá. Era a namoradeira. Que o vizinho tinha colocado. Isso. Aí que ele viu, meu Deus do céu, que viagem. Por isso que é perigoso. Que se o seu filho tem uma tendência a ter um distúrbio psiquiátrico, uma esquizofrenia, ele pode não ver o pai, ele pode ver a mãe. Ele pode chegar a agredir e a matar o pai e a mãe e não sabe que é o pai e a mãe. No outro dia que ele vai ver. Então é muito sério isso. Então quando o dependente de cocaína, de crack chega em casa, o melhor que você tem que fazer é não bater boca com ele de frente. Certo? Deixar ele deitar, dormir, ficar perambulando pela casa, trancar tudo que tem de valor dentro de casa, porque a fissura vai bater de novo. Fora que não sente dor e... Uma força violenta. Ainda tem esse problema ainda. Então, você vê que é totalmente diferente do dependente de maconha. Então, como é que você vai ajudar ele? No outro dia de ressaca, primeiro, não pagando conta nenhuma dele. Não pode, né? Não pode pagar. Quando ele vir, mas o traficante quer me matar. Primeiro, às vezes tem muito mentira.
Você sabia que não é todos que fazem isso, tem situações que realmente está devendo o traficante. Mas mesmo assim você não deve pagar. Você deve aproveitar essa oportunidade para quê? Os traficantes estão querendo pagar. Tem uma maneira de você se proteger deles. É internar. Vão para o tratamento. E quando eles estão realmente devendo traficante, ele não sai de casa. Se ele está saindo, ele está jogando verde para colher maduro. Ô mãe, tem que arrumar 200 conto, porque senão o cara vai me matar. Aí a mãe vai, entra no cheque especial, pega dinheiro emprestado, pega dinheiro do vizinho, pega dinheiro do parente e dá 200 conto para ele. Mentira. E vai lá, vai comprar mais, às vezes vai pagar 100 e vai comprar 100 e vai ficar me devendo mais 100. E quando você faz isso, o que é que você está ensinando? Está ensinando para o seu filho que é para fazer outra conta. E está ensinando para quem está vendendo que ele pode vender para o seu filho, que é filho da mamãe, filho do papai. É assim que a gente vai alimentando. E é engraçado que a gente fica com medo do comerciante matar ele, mas a gente não tem medo de ele morrer com a droga do dia que a gente está dando dinheiro para ele. Olha que doideira nossa. A gente toca 200 conto, 300 conto na mão deles, ele sai bonitão. Você vê que quando você toca o dinheiro na mão deles, ele sai igual a gente grande, né? Obrigado, mãe, valeu, viu? Valeu, sai de boca para fora, vai lá, vai torrar tudo. 4 dias fora. Depois, quando ele estiver sem nenhum puto no bolso, ele volta, né? Todo detonado e com outra história para te dar mais um tumé. E a mãe cada vez mais doente. Isso, cada vez pior. Então, quando ele vir com esse lero-lero, olha, o dinheiro que eu tenho está reservado para o psicólogo, está reservado para a fazenda, está reservado para o psiquiatra, está reservado para comprar os remédios se for preciso. O único investimento que a gente tem que fazer é o investimento do tratamento. O resto, não adianta pagar faculdade, não adianta arrumar emprego, não adianta comprar carro, comprar moto, dar dinheiro, pagar traficante. Isso não vai ajudar o dependente de droga. Vai ser pior. Vai ser pior. Aliás, você está em fuga. Nós fizemos isso com o Nivaldo durante 30 anos. Dos 14 aos 44 anos. 30 anos depois, nós descobrimos isso aqui no canal. E aí que nós começamos a mudar de opinião, mudar de postura com o Nivaldo. Aí nós resolvemos o problema, entre aspas, porque nós não fomos duros com ele por causa do cigarro. Aí nós fomos condescendentes com o cigarro, 18 anos depois ele morreu por causa do cigarro. Então nós tínhamos que ter sido duros com o Nivaldo também por causa do cigarro. Aproveitar o embalo. Dois irmãos. Fumava e bebia. E muito. Agora, para a gente entender o que é o crack, e por que eu coloquei a cocaína e o crack? Porque o crack é derivado da cocaína. Você sabe aquela pasta base que eu falei para vocês? Com querosene, gasolina, ácido sulfúrico, bota 7 léguas, xixi. Ninguém sabe quem foi o artista que pegou essa pasta base, levou ela para um caldeirão, botou fogo, foi fervendo isso aí com a água, foi fervendo, até ir virando uma pedra. Certo? Essa pedra, eles colocam num cachimbo, por causa de querosene, gasolina e ácido sulfúrico que tem na pedra. Eles vão acender, e aí essa pedra vai dar um barulhinho assim. Crack, crack, crack. Aí veio o nome do lixo da cocaína fumada, que é o crack. Tem os mesmos efeitos da cocaína, muito mais intensos, mais rápido, e como quem vai absorver é o pulmão, consegue absorver uma quantidade muito maior de cocaína através do crack, o efeito é muito maior e as sequelas também, as consequências muito maiores. Costumam eles não achar o crack, eles fazem eles mesmos Com a cocaína. Isso. Exato. Eu não gosto de falar isso não, porque é para
as pessoas... Não, mas tem que falar para abrir os olhos da gente. Isso. E eles vão fazer da cocaína cair um crack mais fraco do que o outro. Já tem mistura. Que tem a mistura do querosene, gasolina e ácido sulfúrico. Então é isso que nossos filhos estão usando. Por isso que a gente não pode ficar de corpo mole, gente. Tem que ser firme. Sabe? Nós não podemos ficar, tadinho do meu menino, gente. Se a gente ficar com essa postura, nós vamos perder nosso filho para a droga. E o pior, além de perder ele, nós vamos junto. Certo? Isso não quer dizer, né, porque por isso que é a fórmula do amor exigente. Tem muita gente que quando conhece amor exigente, parece que ela descobriu uma bomba atômica. Agora eu tenho uma arma, uma metralhadora para acabar com o dependente. Esquece do amor e fica só na exigência. Aí vira uma sargenta dentro de casa, né? Um general. Aí o pau quebra, né? E isso também não resolve. A forma ideal é a forma do Che Guevara. A turma aí dos anos 70 deve lembrar do grande slogan do Che Guevara. Qual que é? Havemos que endurecer, porém sem jamais perder a ternura. Bonito, né? É o amor exigente. Havemos que endurecer, porém sem jamais perder a ternura. Temos que endurecer. Porém sem jamais perder a ternura. Não sei se é assim que fala, não. Mas nós entendemos. Entendeu, né? Então nós temos que fazer isso, não é porque a gente está com raiva do nosso dependente, porque a gente odeia ele, porque ele é safado, ele não é nada disso, ele é um doente que precisa se tratar. E os meninos da fazenda não gostam desse amor exigente, não. Não, lá eles chamam amor exigente de amor que fode a gente. Amor que fode a gente. Tira tudo dele. Eu tirando tudo, eu tiro a maldomia deles. Para o dependente que está nativo, eles têm razão. Eu falo que o processo terapêutico lá no meu consultório, enquanto o dependente que está nativo não ficar odiando, não me odiar, o tratamento não funcionou. É igual exército. Um dia eu atendi um dependente que chegou lá, eu vim aqui só para tirar uma satisfação com você aqui. Minha esposa me falou que você falou com ela que eu só vou sair da droga se eu chegar do fundo do poço. Eu não acredito que você falou isso. Eu falei. E eu não estou falando isso sozinho não. O AA fala isso há 85 anos. O NA está falando isso há mais de 60 anos. O Amor Exigente fala isso desde 1970. Será que está todo mundo errado? E você que está certo? Essa pergunta eu faço para vocês. Você acha que está todo mundo errado e que com seu jeitinho você vai resolver o problema? Seu jeitinho, se resolvesse o problema, você não estaria aqui. Não adiantou nada você passar a mãozinha na cabeça dele. Não adiantou nada você espancar ele todo. Não adiantou nada você pagar as contas dele, você foi à falência por causa de tanta conta que você pagou dele. E o que a gente viu foi o quê? Cada vez ele indo mais pro buraco. Bom, me perdoe se eu ofendi alguém, não foi minha intenção. Não, só uma pergunta para ver assim. Caso assim, é igual você está falando. Se um dependente fala assim, pai, eu estou devendo tanto, eu tenho que pagar, senão o cara vai me matar, ou senão vai vir aqui em casa e matar alguém. Uhum. Você vai dar o dinheiro? Não pode dar. Pode dar. Não pode dar. Tem algumas situações, quando ele pede ajuda, eu estou precisando sair dessa, eu preciso me tratar, certo? Está acontecendo isso, você sabe, né, já tem pessoas que chegou, tem algumas situações que você pode fazer para evitar o pior. Por exemplo, tirar ele daquele bairro, daquela cidade e mandar para a casa de algum outro parente até conseguir a vaga numa comunidade terapêutica. Certo? Você quer então sair dessa? Tem a vaga lá no Canar. Mas se ele estiver devendo? Não, depois que for para a fazenda, você fala assim, quando você estiver lá dentro,
resolvo aqui fora. Certo? Agora, pagar, toda vez que você paga uma dívida dele, você está evitando que ele chegue no fundo do poço. Aí ele relaxa. Abre outro crédito. Vai abrir outro crédito. E o traficante também descobre que ele tem crédito. Posso contar? Nós